Essa moça alemã tinha os estigmas da paixão, o anjo apareceu para ela, em seguida Nossa Senhora apareceu para ela, deixando mensagens a respeito de castigos que devem vir para a nossa época e de uma grande restauração do bem da Santa Igreja, e é sobre essa aparição que nós falaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos, cujo objetivo é nós conversarmos para conhecer esse mundo maravilhoso dos Santos Anjos, saber como atrair a sua ação para afastar a influência do demônio. E esta aparição de Marienfried, na Alemanha, em 1946, e que fala sobre nossa época, é o nosso assunto de hoje. Muito bom dia, muito bem-vindo. Tem gerado muito interesse, em nosso canal quando nós conversamos a respeito de certas aparições marianas, as aparições dos Santos Anjos, embora seja um assunto um tanto delicado, porque tem muita coisa falsa que circula, mas também existe muita coisa que, enfim, foi estudada pela autoridade eclesiástica do local e que vale a pena a gente tomar em consideração, sobretudo, o conjunto dessas aparições, porque tem certas coisas que o conjunto delas confirma. Então, muitas falam, por exemplo, sobre os 3 dias de trevas, sobre o grande castigo, e esta é uma delas. Alguém vai dizer, mas na Bíblia não tem nada disso. Digo, não. Na Sagrada Escritura tem muita coisa que fala a respeito desse grande castigo, que ainda não é o fim do mundo, e em seguida uma era de glória, para a Santa Igreja, de glória para o bem, que hoje está sendo tão perseguido, tão oprimido. Bom, eu apenas queria lembrar que segunda-feira é um dia para a gente já colocar as nossas intenções para a Santa Missa desta sexta-feira. O canal dos Santos Anjos promove toda sexta-feira uma missa na intenção de todos aqueles que ajudam este apostolado a crescer. Então, se você, nesta semana, se inscreveu ou compartilhou o vídeo, ou entrou no nosso WhatsApp para colocar a sua intenção, não adianta colocar nos comentários, tá bem? Porque senão não vai para a missa. É preciso colocar no link, o primeiro link na descrição deste vídeo. Tá um link lá, Intenções da Santa Missa, é um dos primeiros links ali na descrição do vídeo. Eu estou me baseando aqui para este vídeo neste livro de Michel Servan, que está em francês, não tem em português, que é Vigiai e Orai, porque a hora está próxima, é o nome do livro. Ele traz várias aparições que têm graus diferentes de autoridade, digamos assim. Algumas, como Fátima, La Salette, que estão extensamente estudadas, inclusive pelo Vaticano, e outras que ainda estão no grau de serem estudadas a nível diocesano. Esta aparição de Marienfried foi repetidas vezes autorizada pelo bispo de Augsburg, no sul da Alemanha, ali na Baviera. E, portanto, tem um grau de confiabilidade no sentido de que nada de que fala as aparições vai contra a fé, vai contra a doutrina católica, e recebeu vários textos das aparições, recebeu vários imprimatos de vários dos bispos daquela região. Eu até leio aqui para mostrar como o grau de seriedade desta fonte. Diz o seguinte: as aparições da Santíssima Virgem Marienfried, na paróquia de Pfaffenhofen, na Baviera, aconteceram em 1946, em que Nossa Senhora se revelou como a grande medianeira de todas as graças. E a vidente, chama Bärbel Rus, ela tinha 12 anos no momento das grandes aparições, e ela recebeu os estigmas um ano depois, que ficaram visíveis até o ano de 1950. A mensagem de Marienfried tem uma ligação estreita com as mensagens da Rue de Bach, que é da Medalha Milagrosa, 1830, de Maria, Medianeira de Todas as Graças, de Lourdes, de Nossa Senhora de Fátima, etc. E recebeu o imprimato, o livro que fala das aparições, recebeu o imprimato em 1970, e eu vi em outra fonte que no ano 2000 houve uma nova autorização do bispo do local para que os fiéis fizessem peregrinações ao local das aparições. Isso no ano 2000, portanto, até recentemente já houve estudos a respeito. Foram 3 aparições principais, ao menos que tem aqui, uma em 25 de abril de 46,
depois 25 de maio e outra 25 de junho, 3 meses consecutivos. E na primeira aparição, segundo os relatos, um anjo apareceu, né, fazendo uma oração pedindo que Nossa Senhora viesse. Então, a vidente, o que ela viu? Viu um anjo que ele se mostrava como o anjo da grande medianeira das graças, o anjo que vinha anunciar a vinda de Nossa Senhora durante aquela aparição. Na segunda aparição, então, tem a mensagem que eu vou, alguns trechos que eu vou ler aqui, que falam a respeito da situação do mundo atual, né, já naquela época, e que só foi piorando. Mas o que eu achei interessante nessa aparição é que Nossa Senhora, segundo o relato, diz a ela o porquê que tem que demorar um tanto antes de vir propriamente o castigo. O que Nossa Senhora ela esperava antes de vir o castigo. E um aspecto interessante é que, a serem verdadeiras essas aparições, esse ano de 46 foi um pouco antes do reinado do Papa Pio XII, um pouco antes de que Nossa Senhora tenha pedido à irmã Lúcia para que houvesse a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, e, portanto, uma época em que Nossa Senhora ainda estava dando muitas chances para a humanidade, em que ela ainda dizia: virá o castigo se a humanidade não se converter. Depois desse período, Nossa Senhora, a irmã Lúcia diz: a humanidade não se converteu, a Rússia será consagrada ao Imaculado Coração de Maria, mas já será tarde, não evitará o castigo. Mas então vamos para o texto das aparições, alguns trechos selecionados, né? Diz o seguinte, com Nossa Senhora falando para essa jovem, que depois haveria de receber os estigmas, né? O mundo não pode encontrar misericórdia diante do Pai Celeste, a não ser pelo sacrifício do Filho. Mas, se Jesus Cristo é desconhecido, é porque eu não sou suficientemente conhecida, porque é Nossa Senhora que nos leva facilmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a medianeira universal de todas as graças. É assim, e é por causa disso, pela falta de conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma falta de conhecimento culposa, que o Pai, ele jogará a taça de cólera sobre os povos, porque eles rejeitaram o meu Filho. O mundo foi consagrado ao meu coração imaculado. Tinha havido consagrações dos papas ao Sagrado Coração de Jesus por Pio XI, por exemplo, né, alguns anos antes dessas aparições. Então Nossa Senhora diz: o mundo foi consagrado, mas a consagração se transformou para muitos numa terrível responsabilidade, porque as pessoas da boca para fora disseram: eu me consagro, mas entraram na onda dos pecados. E aqui a gente vê 46, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que tinha havido aquele terrível castigo, né, porque a Segunda Guerra, conforme Nossa Senhora de Fátima, foi um terrível castigo, e a humanidade, ao invés de se converter, se aproveitou do fim da guerra, senão agora vamos gozar a vida, né, e vamos reconstruir tudo, sem pensar na lei de Deus, só para o gozo, para o progresso material. Bom, e é o que Nossa Senhora está dizendo aqui. Eu exijo que o mundo viva a consagração. Tenha uma confiança ilimitada no meu coração imaculado. E que creia que eu sou tudo diante do meu Filho. Ou seja, tudo aquilo que eu peço para o meu Filho, eu obtenho. Colocai no lugar dos vossos corações cheios de pecado o meu coração imaculado. E aí eu atrairei a força de Deus, o amor do Pai formará de novo em vós Cristo até a perfeição. Ou seja, se nós temos em nós o Imaculado Coração de Maria, se nós fazemos nosso o coração dela, ela nos leva até a perfeição, né? Até sermos semelhante a Jesus Cristo. Bom, o mundo deve beber o cálice da cólera até o final, por causa dos pecados inumeráveis com os quais ofenderam o Sagrado Coração de Jesus. E diz aqui uma expressão curiosa: a estrela dos abismos, ela virá mais furiosamente do que nunca e fará terríveis devastações, porque ela sabe que seu tempo está contado. Ou seja, o demônio e as hostes infernais farão uma devastação furiosa porque sabem que seu tempo está contado. E porque
as hostes infernais veem que muitos já estão se reunindo em torno do meu estandarte, em torno do meu sinal. Cristo reinará sobre os povos como Rei da paz. E tenha cuidado de que minha vontade seja conhecida. E aqui é o primeiro aspecto interessante desse texto, que é um detalhe interessante que faz muito sentido, é o seguinte, é que Nossa Senhora ainda está dando um tempo nessa época para o mundo se converter. Diz que as hostes infernais percebem, porque ela inclusive já havia anunciado em Fátima o triunfo do seu Imaculado Coração, mas ainda não houve a conversão. Mas apesar de não ter havido a conversão, ela diz, muitos vão começando a se juntar em torno do meu estandarte. E a gente vê muito isso hoje, é uma espécie de situação híbrida no mundo de hoje, que a decadência vai aumentando, mas no meio da escuridão universal, a gente vê que cada vez mais pessoas vão se consagrando a Nossa Senhora, cada vez mais pessoas vão procurando a prática da verdadeira religião, e se me permite dizer, a verdadeira prática da religião, não essa coisa progressista, teologia da libertação. Cada vez mais pessoas, a gente vê o terço dos homens no mundo inteiro começa a se expandir. Não é a maioria, infelizmente ainda não. Mas já são pessoas que vão tendo esse desejo de se unir ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E daí eu sempre ressalto isso, a importância deste apostolado. E como eu encorajo a todos e dou meus parabéns a todos aqueles que estão envolvidos e que nas nossas conversas de segunda a sexta vamos nos unindo mais aos Santos Anjos, aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, porque é isso que nós podemos fazer. Isso e incrementando essas práticas, rosários públicos, o terço dos homens, a consagração ao sapiencial Imaculado Coração de Maria, a Quaresma de São Miguel, na qual nós estamos. Aliás, aqueles que chegaram pela primeira vez não conhecem, vou deixar no final uma playlist com vídeos que falam das orações, que explicam o que é. Então a gente vê, isso são esforços pequenos, ainda são minoritários no mundo de hoje, mas existe uma graça que a providência vai dando para nós nos unirmos a ela, para passarmos esse tempo de calamidades e de castigos bem unidos a ela. Bom, eu não posso ainda fazer ver o meu poder ao mundo. Naquela época Nossa Senhora disse, eu ainda não posso, existe algo na providência divina por onde eu ainda não faço ver meu poder no mundo. Eu me retiro junto com meus filhos. Ou seja, Nossa Senhora diz aqui que dessa época até o momento propriamente do castigo, ela está fazendo milagres escondidos. Veja o que ela diz. Eu quero operar secretamente milagres nas almas, até que o número de almas sacrificadas seja completo. Será que Nossa Senhora não está nos chamando a nós para isso? Será que Nossa Senhora não está esperando uma cota de sacrifício, de oração, de devoção, para que venha o momento da purificação universal? Bom, e aí Nossa Senhora diz, cabe a vós encurtar os dias de obscuridade. Porque os dias da obscuridade não são os dias do castigo. Os dias da obscuridade são agora, que o mundo está atolado em toda sorte de pecados e de crimes. O castigo terá seus aspectos terríveis, mas será uma libertação, não é? Desse jugo do poder das trevas hoje em dia, ou seja, do poder maligno. Bom, as suas orações e seus sacrifícios aniquilarão a imagem da besta. Ou seja, Nossa Senhora faz depender de nós, faz depender em parte de nós, do nosso sacrifício, das nossas orações, da nossa dedicação o momento do triunfo. E então, quando essa taça estiver cheia do sacrifício, das orações, eu poderei me revelar ao mundo para a glória do Todo-Poderoso. Rezai e oferecei os sacrifícios por meio de mim. Rezai continuamente. Rezai o rosário e pedi tudo ao Pai por meio do meu sapiencial Imaculado Coração. Bom, e aí uma outra coisa que vale a pena ressaltar, Nossa Senhora diz assim, eu já dei tantos sinais, Fátima, La Salete, Lourdes, enfim,
e falei com tanta frequência ao mundo, mas os homens não tomaram a sério. Grandes massas vieram por causa de sinais exteriores, os milagres, por exemplo, o milagre do sol, 70 mil pessoas em Fátima que testemunharam isso, mas as pessoas não vêm para o essencial. Nós estamos na véspera de um tempo onde todos aqueles que só creem em mim por causa dos milagres visíveis serão confundidos. Dá ou não dá muito sentido a aprovação que nós estamos vivendo? Porque Nossa Senhora quer que pessoas sigam a ela pela virtude da fé, com o mérito da fé. Crer sem milagres sensíveis, sem coisas visíveis. Interessante isso aqui. Bom, eu vou carregar os meus filhos de cruzes pesadas e profundas como o mar, porque eu os amo, e eu os amo em meu Filho sacrificado. Eu vos peço, estejais preparada a portar, esteja preparada a portar sua cruz, a fim de que venha logo a era de paz. Alguém pode perguntar, mas isso daí são profecias particulares, e ninguém tem obrigação de fé de crer em profecias particulares. Existem também trechos da Sagrada Escritura e falam a respeito desse período de castigo, que não é o fim do mundo, e que depois do qual vem um período de paz? Digo sim, existe no Evangelho, existe no livro de Joel e vários livros da Sagrada Escritura, e amanhã, se Deus quiser, nós vamos ver alguns trechinhos da própria Bíblia que falam a respeito do castigo, de um período de paz, e de que o Evangelho será difundido por toda a terra, e depois virá o fim. É o que nós veremos amanhã, então nos vemos amanhã, se Deus quiser.